Crianças, aqui tá o livro que nós vamos fazer as atividades. Aprender sempre. Então, é este aqui. A professora no roteiro vai colocar só o número das atividades. Não vou colocar número de página, porque eu não sei se o número da página da professora aqui no computador é o mesmo do livro de vocês. Então, para não ficar confuso, eu vou colocar o número das atividades e não da página. Olha, crianças do Brasil varonil, nós paramos na atividade 7, né? Então, vamos lá na atividade 7. Que era aqui, ó. Tá vendo divisão? A professora tinha mandado 2 vídeos de divisão para vocês. Aliás, 3 vídeos de divisão. E lembra do zero. Abaixa o zero, coloca o zero na chave. E não se esqueçam, tem que saber divisor, dividendo, quociente e resto. Agora, a gente vai começar aqui a atividade 8. Tá? É medindo comprimentos. É o perímetro que a gente vai ver agora. O que é perímetro? Soma dos lados de uma figura. Figura. Ó, aqui a figura. O que é soma? Continha de mais. Muito bem. Aqui tá falando do pedreiro, que vai colocar um rodapé na sala. Aqui tá a sala. Gente, esse formato aqui é o quê? Quadrado ou retângulo? Vocês, pelo número da medida, ó, dá pra ver o quê? Que é um retângulo. Por quê? Quadrado tem os 4 lados iguais. Só que essa daqui, ó, é uma figura que tem 6 metros. Esse M aqui é de metro. 6 metros, né? No comprimento e 8 metros na largura. Bom, crianças, vamos lembrar uma coisa. Então, voltando a falar em perímetro, que o pedreiro usa bastante isso. Então, tem essa sala, que é o formato de um retângulo, e ele precisa colocar rodapé. O que é o rodapé? É aquele piso que o pedreiro coloca no cantinho da parede, aqui, ó. Tá vendo aqui? A minha setinha preta poderia estar aparecendo aqui para vocês verem, né? Então, aqui, ó. Ele vai colocar o rodapé aqui, aqui, aqui e aqui. Só que só tem essa medida aqui e essa. Mas olha só. Vamos lembrar só uma coisa. Quando a gente vai olha na régua, aquela régua que a gente usa na sala de aula, é uma régua que tem a medida de comprimento em centímetros. Mas para medir coisas maiores, aqui, nesse lado aqui, são 6 metros. Mas esse lado aqui não tem o mesmo tamanho desse? Esse aqui não é o mesmo tamanho desse? Então, se aqui são 6 metros, vocês não acham que aqui também são 6 metros? E aqui, ó, 8 metros. Aqui, essa parede mede 8 metros. Essa aqui é igualzinha essa aqui, ó. Tá vendo? Ó, 8 metros. Então, essa daqui, que não tem número, mede quanto? 8. Então, a gente falou que o perímetro é a soma dos lados de uma figura. Isso é uma figura geométrica, retângulo. Então, se é a soma continha de mais, o que a gente vai fazer? Qual é a pergunta? Ajude o pedreiro a calcular o perímetro de outras salas para a colocação do rodapés. Então, primeiro vamos calcular quantos metros ele vai colocar de rodapé. Então, se é a soma, vamos fazer o quê? 6 mais 6 mais 8 mais 8. Então, quanto que vai dar 6 mais 6 mais 8 mais 8? Faça o cálculo e veja quanto dá. Vamos lá, então. 6 mais 6, 12. 12 com mais 8, 20. 20 com mais 8, 28 metros de piso no rodapé. Agora vamos ver isso aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui o pedreiro tem uma sala quadrada. Por que é quadrada? Porque isso aqui lembra, ó, parece um quadrado, mas não é. Porque aqui tem 6 metros e aqui são 8 metros. E o retângulo
Tem dois lados com uma medida e os outros dois têm outra medida. Então, aqui tem um quadrado. Por que a professora fala que é quadrado? Porque tem 4 metros aqui e 4 metros aqui. Se aqui são 4 e essa reta aqui é igual a essa, então essa também mede 4. 4, 4. Então, qual é o perímetro? Junta esse, mais esse, mais esse, mais esse. E agora aqui, ó, tem o retângulo. Por que é um retângulo? Aqui é igual aqui, certo? Tem uma medida aqui e aqui. Só que aqui e aqui são outras medidas. Aqui tem 7 metros e aqui são 3 metros. Se aqui tem 7 metros, ó, aqui vai ser quanto? 7. Se aqui tem 3, aqui vai ser 3. Então, qual é o perímetro? Aqui nós já falamos. Esse, mais esse, mais esse, mais esse. E aqui vai ser quanto? Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Tudo bem, crianças? Porque geralmente só se coloca uma medida de cada. Porque eles não vão colocar para vocês a medida de todos os lados, tá? E aí é só você fazer a soma da medida dos lados. Agora vamos para a atividade 9. Números racionais na representação decimal. Números escritos com vírgula, agora que são elas. Tem uma tabela aqui, crianças. Os mais altos da Europa tem aqui a medida, ó. Holandeses tem 1,82 m. O que significa isso? 1,82 m. Ó, aprende uma coisa. Esse número que está antes da vírgula é o metro. Esse número 82 que está depois da vírgula, centímetro. Tá vendo aqui? 1,82 m, porque aqui eles não vão colocar 1,82 cm, que é de centímetros, tá bom? Essa letrinha indica o número, a medida que está antes da vírgula. Quem é que está antes da vírgula aqui? O 1. Então, aqui é 1 metro e 82 centímetros. Qual é a altura, mais ou menos, dos dinamarqueses? 1 metro e 81 centímetros. Os alemães, 1,80 m. 1,80 m. Agora, peso. Olha só, quando fala em peso, nós costumamos falar em massa. Não é massa de bolo nem massa de pão, hein? É massa com relação a peso. Luxemburgueses, olha o nome dos homens. 84,600. Aí tem aqui, ó, kg. O que é kg? Quilo. Então, 84 está na frente da vírgula. Então, esse kg se refere a 84. E os 600 são os gramas. Então, quanto que os luxemburgueses pesam? 84 quilos e 600 gramas. Os austríacos, mais ou menos, têm esse peso, 83,200 quilos. Esse quilo se refere a 83, porque ele está na frente da vírgula. Esses 200 são os gramas. Portugueses, 74 quilos e 300 gramas. Agora vamos ver o preço. São outros números que nós usamos vírgula. Então vamos ver. A gente usa vírgula para altura, comprimento. A gente usa vírgula para números com peso. E agora preço, reais, dinheiro. Olha só, R cifrão 12,90. O que é 12,90? 12 está na frente da vírgula. O 12 são os reais. É a casinha do real. Agora, depois da vírgula tem o 90. Então, o 90 vai ser o quê? Centavos. Presta atenção. Antes da vírgula, real. Perto, depois da vírgula, os centavos. Então, aqui nós temos R$12,90. Agora, aqui atividade. Vamos praticar. Observe os números que aparecem nos textos anteriores e pense sobre o que eles podem significar. Anote
algumas de suas conclusões sobre esses números a seguir. Ô, crianças, o que seria 1,81? O que pode ser isso aqui? Pode ser um número com vírgula que está representando a altura. E 12,90? Não pode ser o preço de alguma coisa? R$12,90. Então, você vai escrever aqui. Qual é a anotação que você vai fazer? Você vai colocar a que se refere esse número. 1,81 pode ser o quê? Altura. Então, 1,81 M, que é 1,81 metro e 81 centímetros. Se refere a comprimento, altura. 12,90, R$12,90. Você vai colocar o quê? Representa o real. 1 quilômetro é igual a 1 km. Mas o que é isso? 1 quilômetro é igual a 1 km. O que é km que eu falei para vocês? Quilômetro. Km significa quilômetro. E quanto vale 1 quilômetro? 1 quilômetro é igual a 1000 metros, que é igual 1000 metros. Estão vendo? M de metros. Agora, vamos lá. 1 metro é igual a 1 M. 1 metro. Tá vendo? O que é 1 metro? São 100 centímetros, tá? Então, esse cm é a sigla de centímetros, tá bom? Ó, 1 metro são 100 centímetros. E a gente pode representar 100 centímetros. Então, vamos ver. 1 quilômetro, 1 km é igual a 1000 metros. Então, se você falar 1 quilômetro, são 1000 metros. Se você falar 1 metro, 1 m, você vai estar falando 100 centímetros. Ou seja, 1 metro é igual a 100 centímetros. Agora, qual é a metade de 100? Qual é a metade de 100? 50. Então, se você quer saber a metade de 1 metro, são 50 centímetros. Metade de 100 não é 50? Isso vocês têm que saber. Então, se você quiser saber metade de 1 quilômetro, ou seja, meio quilômetro, meio metro, vocês sabiam que eu posso falar 50 centímetros? Como ele é metade do 100, eu posso falar meio metro. E meio quilômetro? Então, meio km é igual metade de 1000. Qual é a metade de 1000? 500. 500 o quê? 500 metros. Meio quilômetro. Meio quilômetro. 1 quilômetro, 1000 metros. Meio quilômetro, 500 metros. 1 metro, 100 centímetros. Meio metro, 50 centímetros. Tá bom? Então, meio metro é igual 50 centímetros. Meio quilômetro é igual 500 metros. Tudo bem, crianças? Então, se você presta bastante atenção, se você disser 70,5 metros, você está dizendo o quê? É igual a 70 metros e meio. Então, quanto vale 1 metro? 100 centímetros. E quanto vale meio metro?
50 centímetros. Meio metro. Então, esse 5 representa meio metro, porque aqui o 70 tá antes da vírgula, metro. E aqui, depois da vírgula, a professora não falou que são centímetros? Ué, a professora não acabou de falar que 1 metro são 100 centímetros? Então, metade de 100, 50. Esse 5 tá falando que é meio metro. Então, esse 5, não precisa colocar aqui 50. Só de colocar o 5, a gente já sabe que é meio metro. Então, aqui poderia estar os 50? Sim, mas não precisa. Porque aqui é 70 metros e aqui são 50 centímetros. Tudo bem, crianças? Então, vamos voltar lá na lição. Olha aqui. Então, você pode dizer aqui, que de acordo com o que você entendeu, anotar o que aqui? Que aqui 70,5 pode ser 70 metros e meio, ou seja, 70,5 m, ou você pode dizer que são 70,5 kg, 70 quilos e 500 gramas, ou seja, meio quilo. Vamos voltar para falar do meio quilo. Então, crianças, vamos lá. Lembrando também, se você tem 1 kg, o que é isso? kg significa quilograma. 1 kg. kg significa quilograma. Quanto que é 1 quilo? São 1000 gramas. Eu posso dizer 1000 G. Dá uma olhada. 1 quilo. 1 kg. Quilograma. Quilograma significa kg. Grama significa G. 1 quilo é igual a 1000 gramas. Vamos entender. 1 quilo é igual a 1000 gramas. Certo, crianças? 1 quilo é igual a 1000 gramas. E meio kg é igual meio quilo. Meio quilo. Quanto que são 1 quilo? São 100 gramas. 1 quilo são 1000 gramas, né? 1 quilo é igual a 1000 gramas. Qual é a metade de 1000 gramas, então? 500 gramas, tá certo, crianças? Então, se eu quiser meio quilo, são 500 gramas. E se você tiver 70,5, o que significa isso? São 70 kg, 70 quilos. Ó, o 70 tá antes da vírgula. Antes da vírgula é quilo. Depois da vírgula, gramas. São 70 quilos e 500 gramas. Então, aqui, ó. Ah, mas aqui só tá o número 5, não tem problema. A gente sabe que o 5 tá representando a casinha da grama. E a grama são 1000. Então, qual é a metade do 1000? 500. E o 5 pode representar meio. Quando você fala meio, você está representando meio do quê? Meio da grama. Metade da grama são 500, então o 5 representa 500. Pode colocar o 500 aqui? Pode. Você pode falar assim, ó. 70,500. Mas isso não é uma bobagem? Você não encontra isso no mercado quando você vai comprar a carne, o arroz, o feijão. Você encontra desse jeito? Não, você não encontra. Você vai encontrar assim, ó. Você vai encontrar desse jeito aqui, ó. 70,5 kg. Esse saco de farinha enorme pesa 70 quilos e 500 gramas. 70 quilos e meio. Tá bom? Vamos voltar para a atividade? Então, aqui, você pode colocar, vamos recapitular. Você pode colocar que pode ser representado comprimento 70 metros e meio ou 70 quilos e meio.
Lembrando que o meio do metro são 50 e o meio do quilo são 500. Agora, e esse daqui? 74,300. Pode ser metro? Não, não pode ser metro. Por quê? 300 não cabe na medida do centímetro, porque o centímetro vai até 100 para formar 1 metro, certo, crianças? Então, aqui não pode. Aqui pode ser só o quê? Peso. 74 quilos e 300 gramas, tá bom? Ah, professora, não pode ser 74 metros e 300 centímetros? Não, porque aqui é a casinha do centímetro e aqui só pode ir até 100. Mas se for até 100, é uma medida de 1 metro, então ele passaria para a casinha do metro, ele não ia ficar aqui, tá bom? Bom, eu acho que deu para vocês entenderem. Agora aqui, ó, em que outras situações do seu dia a dia você observa os números com vírgula? Além do dinheiro, além do peso, da altura, o que mais que vocês percebem que tem vírgula? Se vocês não lembrarem de nada, coloque isso que a gente aprendeu, tá bom? Que nós podemos usar vírgula para comprimento, peso, dinheiro, tá bom? Agora aqui, vamos para a atividade 3. Veja as escritas numéricas abaixo e escreva como se lê cada uma delas. Troque informações com o colega. Lógico que vocês não vão trocar ideia com ninguém, né, crianças? A não ser com os familiares aí de vocês. Vamos ver aqui, gente. Tá bem legal agora, hein? Vamos ver. Nós temos aqui os R cifrão. Você sabe o que é o R cifrão, né? Indica dinheiro. 1,50, ou seja, quem vem antes da casinha é o real. Quem está depois da casinha, centavo. Então, nós temos o quê? R$1,50. Escrevam corretamente. Usem aquela tabela que nós fizemos no caderno, na sala de aula, para aprender a escrita dos números. Não venha me escrever 50 errado. Agora esse aqui, ó. Tem o número com vírgula e depois tem o quê? KG, quilo, quilograma. Então, antes da vírgula é o quilo, depois da vírgula, grama. Então, nós vamos escrever 2 quilos e 65 gramas? Não, gente, não são 65 gramas. Aqui são 650 gramas. Lembra que a casinha do quilo são 3, tá bom? E se tiver faltando é porque o zero está escondido. Então, é assim que vocês vão escrever. 1,80 m. O que é m? Metro. Mas é 80 metros? Não. Temos o quê? Antes da vírgula é o metro. Depois da vírgula, centímetro. Então, nós temos aqui o 1 representando a casinha do metro e o 80 representando a casinha do centímetro. Na hora de escrever por extenso, 1 metro e 80 centímetros. 5,0. O que é esse pauzinho? É litro. Gente, nós não falamos sobre litro, mas é a mesma coisa da medida de massa, do quilo. 1 litro são 1000 ml. O que é ml, professora? ml é uma medida menor que o litro. Então, quando você pegar uma garrafa de Coca-Cola, tem 2 litros, mas você vai tomar 2 litros? Não, você vai pegar um copinho e os copinhos geralmente têm 200 ml. Sabe aquele copinho de festa de aniversário? Então, é aquele. Você vai tomar um copinho de refrigerante. Aquele copinho tem 200 ml. O que significa ml? Mililitro. Então, aqui, ó, antes da vírgula, essa letrinha representa o número que está antes da vírgula. São 5 litros. Tem 0 depois da vírgula, que são os ml. Então, 5 litros só. Você vai escrever 5 litros. Ai, que fácil.
Agora nós temos 12,7 km. Agora vocês vão escrever sozinhos, eu não vou falar. Veja qual é o número que está antes da vírgula, o número que está depois da vírgula e qual é a medida, qual é a sigla, km. Número 4. Após ler a informação, a expectativa de vida dos brasileiros foi de 76,3 anos em 2018. Olha só, 76,3 anos em 2018. Pedro e Ana afirmaram que Pedro e Ana afirmaram que, olha o que o Pedro falou. 76,5 anos corresponde a 76 anos e 5 meses. A Ana disse 76,5 anos corresponde a 76 anos e 6 meses. Ô, gente, dá uma olhada. Vamos ver aqui, tá querendo, esse número com vírgula tá querendo dizer sobre anos e meses. Sempre a medida maior é antes da vírgula e a medida menor depois. O que é maior? Ano ou mês? O ano é maior, o mês é menor. Então, olha só o que está escrito aqui. Por que Ana está com a razão? Ela disse que 76,5 significa 76 anos e 6 meses. Ela está dizendo que ela tem razão. Que dica você daria para o Pedro? Olha o Pedro, o que ele disse. Para ajudar a ele não cometer mais esse tipo de erro. Crianças, pode ser que a Ana esteja certa e o Pedro também, tá? Só que como o livro está trazendo essa atividade, eu acho desnecessário, mas vamos lá. Por que ele diz que a Ana tem razão? 76,5 significa 76 anos e 6 meses. Porque provavelmente 76,5, o 5 significa 5 meses. Mas pode ser que não esteja fechado em 5 meses. Pode ter aqui 76 anos, 5 meses e mais alguns dias. E para arredondar, a Ana achou melhor dizer 6 meses para arredondar. Então, a dica que você daria é... Bom, crianças, aí a professora estava dizendo sobre a dica que a gente tem que dar para o Pedro para ele não dizer que 76,5 anos corresponde a 76 anos e 5 meses. Por quê? 76,5, o 5 não representa meio? Então, são 76 anos e meio. E qual é meio ano? Quantos são meio ano? Não são 6 meses? O ano todo tem 12 meses. Metade de 12, 6. Então, 76,5 são 76 anos e meio, né? E aí, 76 anos e meio daria o quê? 76 anos e 6 meses, tá bom? Porque aqui na dica, olha, 76,3, a gente pode considerar 76 anos e 3 meses. Por isso que a professora disse que aqui poderia estar certo também. E também porque tem, além dos meses, podem ter dias a mais. Então, qual é a dica que a gente vai dar para o Pedro para ele não fazer mais esse erro? Dizer para ele que o 5 depois da vírgula quer dizer meio, metade do ano, que são, na verdade, 6 meses. Tá bom? Então, aqui nessas linhas, vocês vão explicar a dica que a gente dá para o Pedro para ele não dizer que 76,5 anos corresponde a 76 anos e 5 meses, e sim que corresponde a 76 anos e 6 meses, que significa 76 anos e meio. Meio por causa do 5. Tá bom? Próxima atividade. Gente, atividade 10. Nós podemos perceber que a atividade 10, ela está falando sobre a operação de multiplicação. E aí, nós temos aqui umas continhas de vezes. Crianças, vocês já sabem fazer continha de vezes? Isso tudo aqui, tá? Só querendo mostrar para vocês, se vocês fossem fazer de cabeça a continha. 5 vezes 12 igual a 60. 23 vezes 12 é igual a 60? Aqui tá falando que não. Porque 20 vezes 12 já são 240, né? Se você quisesse fazer a continha por decomposição. Mas a gente não aprendeu ainda a multiplicar por decomposição. Então,
Aqui tá falando, se os números 23 e 12 são maiores, respectivamente, dos números 20 e 12, respectivamente, significa esse se refere a esse e esse se refere a esse. É óbvio que se 20 vezes 12 já dá 240, 23 vezes 12 vai ser maior que 240 e maior que 60. De fato, 23 vezes 12 é igual a 276. Vamos praticar. Vocês estão vendo essas continhas? Caso estejam erradas, explique quais os erros cometidos. Então, o que vocês vão fazer aqui? Ó? Vocês vão olhar essa continha de vezes. Faz a continha, tá certo esse resultado? Se tiver certo, coloca um tiquezinho. Se tiver errado, você vai mostrar fazendo outra continha aqui do lado ou aqui para mostrar qual é o erro, onde que ela tá errada. A mesma coisa vocês vão fazer aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Se tiver certa, coloca um tiquezinho. Se tiver errada, vocês vão refazê-la. Pode refazer aqui embaixo, pode fazer do lado. Faz caprichado. Faça caprichado. Atividade 11. Números racionais na forma decimal. O que é número racional? São os números de fração. E forma decimal é o que a gente acabou de aprender aqui. Olha só que legal. Nós já estamos ficando muito importantes. Lembra quando nós aprendemos aqui os números com a vírgula? Nós usamos vírgula em tudo quase, né? Ó, são números decimais, número com vírgula. Tá? Aí vamos lá para a atividade 11. Agora vamos lá, crianças. Escreva na coluna da direita, aqui, ó, 3 maneiras diferentes de pagar com moedas o preço exato de cada um dos produtos. Vamos ver. Osso mastigador com nó para cachorro custa 50 centavos. Veja, gente, dá uma olhadinha. O zero tá na casinha do real, tá antes da vírgula. Tem algum valor no real? Não. Então eu não posso dizer R$0. Por quê? Porque aqui na casinha dos centavos tem os 50. Então aqui eu vou ler 50 centavos. Mas eu não posso deixar a casinha do real vazia. Então eu tenho que pôr um zero. Então aqui são 50 centavos. Como você pode fazer aqui para juntar 50 centavos? Quais as moedinhas que você pode juntar? 2 de 25, né? 5 moedinhas de 10. Eu não sei se tem moedinha de 1 centavo, mas se tiver de 1 centavo, quantas moedinhas de 1 centavo você precisa para formar 50 centavos? 50 moedinhas. Então aqui você pode fazer, para você ter 50 centavos, aqui você pode fazer 25 centavos mais 25 centavos. Você pode fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Você pode fazer 25 mais 5 mais 10 mais 10, certo? Então é isso que vocês têm que fazer aqui. Vocês vão ter que fazer 3 continhas com moedinha. Não precisa desenhar a moeda, você só precisa colocar o número. Mas você vai colocar o número direito. Os centavos tem o zero antes da vírgula, tá bom? E aí você vai pensar quais as formas que você pode juntar a moedinha para dar 90 centavos. 30 centavos aqui no bebedouro, no comedouro de passarinho e 60 centavos aqui no potinho de ração. Tudo bem? Agora vamos lá. Por que os preços dos produtos foram escritos com vírgula? Porque nós temos 2 casinhas, a do real e a dos centavos. E para separar o real do centavo, precisamos separar pela vírgula. Então, crianças, agora a gente tem o 70,5. Pode ser para 2 coisas, né? Esse número pode ser usado tanto para peso, que é a medida de massa, quanto para medida de comprimento, né?
largura, altura. Então vamos lá, agora tem uma diferença aí. Vocês vão falar assim: ah, mas aqui na medida do peso tem 3 números depois da vírgula, mas não tem problema. Aqui tem 84 quilos e 600 gramas, mas esse número poderia ser representado somente 84,6, porque nós saberíamos que seriam 600 gramas, tá? Mas olhando no 70,5, pode ser 70 quilos e 500 gramas. Esse número 5 pode ser escrito só 5 ou 500, tá bom? Agora, se você for fazer a medida de comprimento, 70,5 são 70 metros e meio. Sabe por quê? O 5 na medida de comprimento representa meio metro. Tá bom? Agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Tem crianças aqui, olha, atividade 3. Localize na linha numérica. O que é linha numérica? É uma reta onde tem os números. Localize o valor dos produtos apresentados no item 1. Olha, são esses valores aqui, ó, tá? Tá vendo esses valores aqui? Esses nós vamos colocá-los nessa reta aqui, ó. Olha bem. Essa reta é do real. Então, vamos lá. Vocês estão vendo algum número aqui? Não, mas vocês vão ter que saber quais são os números que devem estar nessa reta para vocês poderem colocar o preço desses produtos naquela reta. Vamos ver aqui, ó, do osso, 50 centavos. Vamos achar aqui onde que nós vamos colocar os 50 centavos nessa reta. Olha, aqui deveria ser R$0 e aqui R$1. Só que aqui não pode ser 0, tá? Aqui nós vamos considerar como 10 centavos. Por quê? Dá uma olhadinha. Faça na linha imaginária. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Na verdade, quando a gente fala 100, a gente está falando o quê? R$1. Então, crianças, vamos imaginar aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mas, quando chega no 100, não é 100, é R$1. Por quê? Porque se a gente tiver 10 moedas de 10 centavos, nós vamos ter o quê? R$1. 10 vezes 10 dá 100. Então, eu tenho 10 moedinhas de 10, que vai dar 100, que 100 significa R$1. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, vocês perceberam que vocês têm quantas moedinhas de 10, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não são 10 moedas de 10? Dá 100. Então, você tem R$1. Agora, vamos encontrar o lugar dos 50 centavos. 10, 20, 30, 40, 50. Então, aqui, você vai colocar com o seu lápis 0,50. Qual é o outro produto? Qual é? Olha aqui, 90. Onde você vai colocar o 90? Então, você vai procurar, contando de 10 em 10, para saber onde você vai pôr o 90. E assim, você vai fazer com esses outros produtos. Este aqui e este, certo? Agora aqui, ó, 4. Agora, insira na linha numérica estes outros preços. Eles são preços que não estão naquela tabela mais, tá bom? Vamos ver aqui. 0,15. O que é 0,15? 15 centavos. Olha aqui, 0 na casinha do real não tem nenhum real, mas você tem 15 centavos. Depois, 0,39. 39 centavos. 0,51. 51 centavos. 0,63, 63 centavos. Olhando aqui, vamos começar a representar também de 10 em 10, tá bom? 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 0,15. Se aqui é 10, onde que tá o 15? Não seria aqui no meinho, gente? Porque esse daqui, ó, não é 20? 10 e aqui é 20. O meinho seria o quê? O meinho você estaria no 5, né? Então seria assim, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá vendo? Então o 15 é bem no meinho. Aí você vai pôr o seu lapisinho bem aqui, um risquinho bem no meinho e colocar 0,15. Vamos para o 0,39. O 39 não chega perto do 40? Vamos ver onde está o 40. 10, 20, 30, 40. É bem esse pauzinho. Onde está o 39, então? Tá só um pauzinho antes do 40. Então, você vai pegar o seu lápis e pôr aqui um risquinho e colocar bem pertinho do 40 o 0,39. E assim vocês vão fazer com os outros números, tá bom? Olha só o que está escrito no balãozinho. Os centavos são partes menores do real, certo? O real é maior e o centavo é menor. Eles são frações do real. Então, a gente vai chamar de fração do real o centavo. Por que isso? Porque quando existem partes menores do que a medida maior, a gente fala que são frações. São pedaços do maior. Vamos olhar aqui nesse desenho. Aqui você tem uma moedinha de R$1. Se você dividir R$1 para 2, você vai ter como? 2 moedinhas de 50, não é isso? Se você dividir R$1 para 10, é aquilo que eu já falei. Você vai ter 10 centavos para cada um. Se você pegar uma moedinha de R$1 e dividir para 4 pessoas, cada pessoa vai ficar com 25 centavos. Se você tem uma moedinha de R$1 e dividir para 100 pessoas, você vai ter para cada pessoa uma moedinha de 1 centavo. Crianças, voltando aqui, ó, vocês vão ver que tá aqui uma moedinha de 5 centavos. Mas vocês acham que se você pegar R$1 e dividir para 100 pessoas, cada pessoa vai ganhar 5 centavos? Não, tá errado, tá? É como a professora falou. Se você pegar R$1 e dividir para 100, você vai ficar com 100 moedinhas de 1 centavo, tá bom? Vamos para a próxima. Agora aqui, ó. Essa atividade número 5. Vocês vão fazer o que aqui, ó? Cada preço de cada objeto que vocês vão comprar aqui, que vocês vão ler que é uma lojinha, tá aqui. E aqui tá falando assim, se você comprar só um desse objeto, você vai pagar quanto? Então, caixa de lápis de cor com 12 unidades custa R$ 9,80. Se você comprar na lojinha apenas uma caixinha, você vai pagar R$ 9,80. E se você comprar 20? Ah, como você vai fazer? Você não tem que pegar o 20 e fazer vezes R$ 9,80? Mas aí é que tá. Você não precisa fazer a continha de vezes 20 vezes 9,80. Você pode fazer 2 vezes 9,80 e no final acrescentar o zero do 20, tá bom? Só que você pode sim fazer a continha 20 vezes 9,80. E a professora vai dar uma explicadinha como você vai fazer continha de vezes com o real. Vamos lá. Crianças, aquilo que a professora estava explicando para vocês, né? Quando você vai multiplicar um número que tem zero, olha só aqui, ó. 9,80 vezes 20, certo? Vamos voltar aqui para vocês lembrarem? Ó, aqui. O preço da caixa de lápis de cor não é R$ 9,80? O preço de um é R$ 9,80. Agora, e o de 20? Bom, a gente sabe que tem que multiplicar, certo? Para saber quanto vai custar se você comprar 20 caixas de lápis de cor. Cada caixa custa isso. 20 caixas vai custar quanto? Então, a professora tá aqui, ó.
colocou para vocês as multiplicações. A multiplicação que vocês aprenderam é assim: R$ 9,80 vezes 20. Então, você começa pela unidade. Unidade, dezena. Vamos começar pela unidade. 0 vezes 0, 0. Todo número vezes 0 é 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 9, 0. Vocês estão vendo que a professora nem colocou nada de vírgula aqui. Esquece essa vírgula. Agora que a professora multiplicou o 0, vamos multiplicar o 2. E para isso a gente coloca esse sinalzinho de mais. Lembram? Ok, porque o sinalzinho de mais está na casinha da unidade. Aqui é a casinha da dezena, então não pode colocar nada na unidade. Vamos para a dezena. 2 vezes 0, 0. Vocês vejam que a professora está colocando um número debaixo do outro, hein? Eu não posso colocar esse 0 aqui, 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 não. 2 vezes 0, 0. Fica debaixo desse aqui, ó, da dezena. 2 vezes 8, 16. Ficou 6 e subiu 1. Então, se eu fiz 2 vezes 8, 16, o 1 vai subir no vizinho do 8. 2 vezes 9, 18, mais 1 que subiu, 19. O 9 vai ficar embaixo do nada e o 1 vai ficar debaixo do nada, porque não tem número aqui. Aí a gente passa o tracinho e vai fazer a continha de mais. 0 mais nada dá 0, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 6 dá 6, nada mais 9 dá 9, nada mais 1 dá 1. Não precisam se preocupar com vírgula, só na hora que vocês terminarem de fazer a continha de mais. Agora, como que eu faço para colocar vírgula? É o seguinte, a vírgula tá aqui, certo? Quantas casinhas tem depois dessa vírgula? 1, 2. Então, para colocar vírgula no resultado, você tem que contar quantos números tem depois da vírgula. Só tem esse número que tem vírgula, esse aqui não tem, então a gente vai olhar só para esse. 1, 2, são duas casinhas. Então, eu venho aqui no resultado e faço o seguinte. Conto 1, 2 e coloco a vírgula aqui. Certo, crianças? Aí, o jeito que eu falei para vocês que não precisa multiplicar o 0, que é só abaixar o 0. Olha só. 9,80 vezes 20. Ó, eu circulei o 2. Por quê? Você só precisa multiplicar o 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 9, 18. Com mais um que subiu, 19. E aí, eu pego esse 0. Tá vendo a flecha azul? Mostrando o 0 do 20? Que a gente não multiplicou? Ele sai e vem aqui embaixo, ó. Então, eu pego esse 0 e mando ele aqui para baixo. Aí, você vai ter o resultado. Depois que tiver o resultado, é que você vai procurar saber onde coloca a vírgula no resultado. Vamos ver. A vírgula está aqui nesse número. Olha aqui, a vírgula. Então, você vai contar quantas casinhas tem depois dessa vírgula. 1, 2. Depois da vírgula. Não antes. Depois. 1, 2. Então, eu venho aqui no resultado e conto 1, 2. E coloco essa vírgula aqui, ó. Agora, você tem essa continha e essa feita de formas diferentes, mas deram o mesmo resultado. Só que 196,00 é a mesma coisa que 196. Esse 00 não vale de nada. Tá vazio a casinha. Então, R$196. Certo, crianças? Então, vamos lá. Aí, vocês vão fazer a mesma coisa no 40. Vocês vão fazer a mesma coisa com 60, com o 30 e com o 15. Agora, o 15, vocês vão ter que multiplicar mesmo. Porque o 15 não tem 0 para vocês abaixarem. Tudo bem, crianças? E aí, tem outro material aqui, o estojo, que custa R$24. Se você comprar 30 estojos desse, quanto você vai pagar? Você coloca aqui. Quanto que você paga se você comprar 15 estojos? Coloca aqui.
Mas olha, gente, falando 3. Então, crianças, o estojo escolar custa R$24. Se você comprar 30 estojos que custa R$24, quanto você vai pagar? Se você comprar 15 estojos de R$24, quanto você vai pagar? Aí você vai fazendo a continha de vezes para pôr o resultado aqui. Ó, o 10 já tá pronto, tá vendo? Se você comprar 10 estojos que custam R$24, você vai pagar R$240. E aqui na tesoura, crianças, a tesoura custa R$3. Se você comprar 20, quanto você vai pagar? Se você comprar 10, ó, paga 30. Por quê? 10 vezes 3, 30. E aí você vai colocando os resultados. Aqui no gizão de cera, mesma coisa, tá bom? E aí, R$8,70 é a caixa do giz. Se você comprar 10, o que você faz? Você vai fazer 10 vezes R$8,70, você multiplica o 1 e acrescenta o 0, tá bom? E aí você faz... Então, crianças, lembrem-se, a hora que vocês multiplicarem 1 vezes R$8,70, vocês acrescentem o 0 no final da continha. Se quiser fazer a continha de 10 vezes 8,70, pode. Só não esqueçam que a vírgula só pode colocar no resultado. E para isso você vai contar quantas casinhas tem depois da vírgula, ir até o resultado e contar o número de casinhas e colocar a vírgula. Não esqueça de contar o número de casinhas para pôr a vírgula.